In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bom, hoje vamos ver antes o ponto gramatical que vai ser explorado nessa segunda sessão, que é esse, acusativo com infinitivo. Uma estrutura muito usada no latim, muito importante e relativamente fácil, só que nós temos que ter atenção com ela. É assim, nós usamos essa estrutura para relatar algo que alguém disse, pensou ou percebeu. Da mesma maneira que a gente fala assim em português. O médico disse que o menino está dormindo. A mãe acha que o pai é rico. Nós também expressamos essa mesma situação em latim com a estrutura que não usa o que, como no português. Vou pegar aqui não usa o que, mas sim um acusativo e um infinitivo. Então, por exemplo, vamos tomar essa frase aqui. O médico disse que o menino dorme. Temos duas orações aí, unidas por um pronome relativo, como a gente viu já no ano passado. O médico disse e o menino dorme, unidas aí por esse pronome que, de alguma maneira, unifica essas duas orações em uma só, em um período só. Em latim, nós diríamos medicus dicit, vou colocar na ordem mais portuguesa do que latina, mas é diferente isso. Medicus dicit puerum dormire. Ou medicus puerum dormire dicit, seria o mais latino. Então, nesse caso, vejam, aqui tem um verbo de dizer, pensar, achar, que é sempre um verbo que vai existir nesse tipo de estrutura, e um acusativo e um infinitivo. A diferença é que esse acusativo ele vai ser entendido como o sujeito daquele infinitivo. É simples assim. Então, por exemplo, a estrutura é, em vez de usar o que, nós pegamos o verbo principal, mais um sujeito no acusativo. Essa é a particularidade, porque o nominativo é o caso do sujeito, não o acusativo. Mas nesse tipo de oração, sim. Um sujeito no acusativo e um verbo desse sujeito no infinitivo, que também é uma particularidade, porque o infinitivo normalmente não tem nem tempo, nem pessoa, né? É só o verbo em abstrato. Mas aqui sim. Ok? Então, medicus puerum dormire dicit, nós temos medicus dicit, o médico diz, puerum, o menino, no acusativo, mas cumprindo a função de sujeito de dormire, que está no infinitivo. O médico diz, o menino dormir seria a tradução, o sentido literal, literalíssimo, que ninguém diz assim em português, senão que dizemos, o médico diz que o menino dorme. Outro exemplo. O médico manda Quinto abrir a boca e mostrar a língua. Em latim nós diríamos medicus quintum os aperire atque linguam ostendere iubet. Mesma estrutura. Medicus iubet, vamos ver que iubet significa mandar, imperar. O médico manda, esse é o verbo, no caso que um dos tipos de verbo que é passível dessa forma de estrutura, como dicit, putat, pensar. Então, medicus iubet,
O médico manda. Quintum, no acusativo, mas com função de sujeito de todos os verbos que vão aparecer no infinitivo. Aperire e ostendere, mostrar. Certo? Então, os verbos que são passíveis desse tipo de estrutura, de acusativo com infinitivo, são esses tipos de verbo. Verbos de ver, ouvir, sentir, né? Vedere, audire, sentire, que também pode ser escutar, sentire, escutar. Iubere, que é mandar. Dicere, putare, pensar. Gaudere, alegrar-se. Então, por exemplo, Emilia gaudet, vou colocar esse exemplo aqui. Emilia gaudet, Emília se alegra, filium vivum esse. A Emília se alegra porque o seu filho está vivo. A Emília se alegra porque vive o filho, porque o filho vive, está vivo. Ok? O porquê, ou seja, isso é para acomodar a tradução a como nós diríamos em português. Porque tradução não é transliteração, não é que você tem que pegar uma palavrinha e colocar para outro. Você expressa no português o que está sendo expresso no latim, entende? Então, aqui, literalmente seria: Emília se alegra por ser vivo o filho, literalissimamente, entende? Mas não, a gente não diz assim em português. A relação, está implícito aqui uma relação causal, que a causa da alegria é viver o filho. Entende? Eu falo porque se a gente tiver que pegar do português e passar para o latim. Então, ou seja, é a mesma coisa. Se está no português, por exemplo, se eu diria, caramba, que bom que não temos mais comissário. Você poderia traduzir assim, Pater gaudet commissarium iam non adesse. Entende? O Valdinei se alegra, o professor se alegra, o pai se alegra, o padre se alegra, porque já não há comissário. Entende? Isso é o tema. A tradução não é transliteração, né? Então, vamos dar uma pequena revisada no vocabulário. Os dentes, língua, labrum, manus, sanguis, vena, vene, viscera, pulmones, venter, cor, iecur, aures, cultrum, ainda vocês não viram, facie, dá para dar pausa, ecce froms, labrum, labra, nasus, oculus, oculi, aures, gene, caput, capillos non habet, hic vir, sed super caput capillus est. Colum, ecce colum,
medicus, ecce dentes medici, ecce labra medici, gene medici, aures medici, colum medici, ecce membra humana. In corpore humano sunt quatuor membra, duo brachia et duo crura. Duo crura. Crus, crura. Crus est vocabulum neutrum. Ecce manus, due manus. Manus est vocabulum quarte declinationis. Ainda não vimos, mas veremos. Ecce pes, pedes. Pes est vocabulum quinte declinationis, mas ainda não vimos também. Quatuor membra humana, duo brachia et duo crura. Dentes, labra. Bem. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui até onde vai esse. Até o final dessa página. Restolets. Iulius, qui cum Ciro servo in atrio est, imperat. Iulius imperat. I ad oppidum Cire, adque medicum arcesse. Arcessere est verbum, discipule, surge, magister imperat, surge, poculum arcesse, traga o copo, poculum arcesse, ergo Iulius imperat Ciro, Cire, I ad oppidum, atque medicum arcesse. Medicus Tusculi habitat. Tusculi est locativus, in Tusculo. Lembram que nós temos duas maneiras de dizer lugar onde, ao menos, duas maneiras de dizer lugar onde. Com in mais ablativo, por exemplo, in Tusculo, ou com um caso mesmo que se chama locativo, que tem a mesma forma do genitivo, Tusculi, significam a mesma coisa. Então, medicus Tusculi habitat. Iulius servum suum Tusculum ire iubet, atque medicum arcessere. Vê? Aqui temos uma oração de acusativo com infinitivo. Vamos ver a estrutura. Iulius, vou escrever não, senão vou gastar muito tempo. Iulius servum sum Tusculum ire iubet. Iulius iubet servum sum Tusculum ire. Júlio manda seu servo ir a Tusculum. Entende? Então, o servo é como que o sujeito do ire. Atque medicum arcessere, e trazer um médico. Cyrus equum ascendit, ascendere, Dominus noster Iesus Christus ascendit in cielo. Cyrus equum ascendit, atque ad oppidum it, medicum arcessit. Todos indicativos presentes. Servus cum medico ad villam revenit. Revenit.
iterum venit, rursus venit. Medicus interrogat. Medicus iam adest, medicus est in domo Iulii, in villa, et atque medicus interrogat. Quis egrotat? Iulius, meus quintus filius egrotat. Quintus filius meus eger est, egrotat. Ambulare non potest ambulare. Medicus, cur ambulare non potest? Iulius, quia pes eger est. Puer stultus est, medice. Puer est stultus. Nidum in arbore as reperit, arborem ascendit, de arbore cadit. Lembrem que aqui está tudo no presente. Tá? Então, encontra um ninho na árvore, nidum in arbore reperit, sobe na árvore e cai da árvore. Tá falando isso. Itaque pedem egrum habet, nec ambulare potest. Nec modo pede, nec tantum pede, nec solum pede, nec modo pede. Lembra, na aula passada a gente viu o modo, não que tantum, solum, solo. Nec modo pede, sed etiam capite eger est. Pede e capite estão em que caso? Capite. Nec modo pede, sed etiam capite eger est. Ablativo. Pes. Acho que no começo da aula eu falei que pes era da quinta, né? Eu falei, não, quarta era manos. Quarta era manos. Não, pes é da terceira, pes pedis. Então, me confundi. Pede e capite são da terceira. Estão no ablativo. Então, ó, falando quintus eger est, quintus eger pede, eger capite. É como? Quinto, está doente do pé, pelo pé. Entende? Está doente pela cabeça, da cabeça. É uma das formas é um dos sentidos do ablativo, como que determinando o aspecto no qual algo se dá, ou do qual algo se fala. Entende? Quando você fala que alguém é muito bom de palavra, eu colocaria a palavra no ablativo aí, entende? Porque eu estou como que delimitando o aspecto no qual ele é bom. Aqui está se delimitando o aspecto no qual ele está doente. Tá? Então, por exemplo, ventre eger est quintus. Quinto está doente do estômago, pelo estômago. Iulius medicum ad cubiculum quinti ducit. Iulius ducit medicum ad cubiculum quinti. Medicus cubiculum intrat. Cubiculum intrat, acusativo. Porque intrat é ao interior. Cubiculum intrat ad lectum adit, vai até o leito, ad lectum adit, atque puerum aspicit puerum. Medicus puerum dormire videt. Acusativo com infinitivo. Medicus videt puerum dormire.
Medicus dicit, puer dormit. Sira, quae male audit, sira audit male. Sira, quae male audit, id quod medicus dicit audire non potest. Sira non potest audire id quod medicus dicit. Itaque interrogat, quid dicit medicus? Emilia in aurem sire, in aurem, no sentido de no ouvido, in aurem. In mais acusativo, porque é para dentro. Emilia in aurem sire, medicus puerum dormire dicit. Acusativo com infinitivo. Medicus puerum dormire dicit. Quintus oculos aperit, quintus oculos aperit, atque medicum adesse videt. Quintus oculos aperit, atque videt medicum adesse. Acusativo com infinitivo de novo. Videt medicum adesse. Vê que o médico está presente. Ou vê o médico que está presente. Médicos. Os aperi puer. Os aperi. Imperativos. Aperi. Aperi os é vocábulo neutro. Os aperi puer linguam ostende. Ostende linguam. Sira, quid dicit medicus? Emilia, medicus quintus os aperire atque linguam ostendere iubet. In aurem sire. Medicus quintum os aperire atque linguam ostendere iubet. Aí acusativo com infinitivo também, não? Medicus, lingua eius rubra est. Rubra. Ruber. Lingua eius rubra est. Bonum. Sira, quid dicit? Emilia, dicit linguam eius rubram esse. Acusativo com infinitivo. Medicus dicit linguam eius, genitivos, né? Eius rubram esse. Medicus, etiam dentes. Medicus etiam dentes quinti spectat, etiam dentes quinti, et interdentes, preposição com acusativo, interdentes, et interdentes albos, unum nigrum videt. Unum dentem nigrum. Medicus videt interdentes albos, unum dentem nigrum. Non sanus est dens qui colorem nigrum habet. Dens qui colorem nigrum habet, sanus non est. Est eger. Medicus, puer dentem nigrum habet. Quintus, sed dens non dolet, ergo dens eger non est. Pes dolet, et caput. Quintus, medice, dens non dolet, ergo dens non est eger. Pes dolet, caput dolet. Sira, quid dicunt?
Emilia, medicus dicit quintum dentem egrum habere. Acusativo com infinitivo. Medicus dicit quintum dentem egrum habere. O médico diz que quintus tem um dente negro. Et quintus dicit pedem et caput dolere, non dentem. Quintus dicit pedem et caput dolere. Quintus diz que o pé e a cabeça doem, não o dente. Iulius, non dentem, sed pedem modo sana, medice. Iulius imperat, medice, sana pedem modo, tantum pedem, non dentem. Medicus pedem quinti spectat, medicus spectat pedem quinti, atque digitum pedem apponit, ecce magister digitum apponit. Medicus digitum apponit ad pedem, medicus pedem eius tangit. Magister tabulam tangit. Puer digitum medici in pede suo sentit. Um pouco mais assim, estava pedem et caput, depois esqueci o verbo estava no infinitivo. Caput seria o ablativo. Capite é ablativo de caput. Terceira declinação, caput, capitis. Porque, no caso, deveria estar em ablativo, não? A caput. Acusativo, acho. Porque Não. Acusativo. Onde? mais pra cima. Um pouco para cima. Porque está pedem et caput, e aí o verbo no... Isso é o que eu expliquei. Pede et capite eger est. Marcus est eger, Marcus est eger pede. Marco está doente pelo pé. Por isso está no ablativo, do pé. Eu falo quando em Elias fala para Síria, a fala de quintus. E aí, É porque caput é neutro. Então o acusativo é caput. Medicus pedem quinti spectat, atque digitum ad pedem apponit. Medicus pedem eius tangit. Puer digitum medici in pede suo sentit. Quintus, ei, pes dolet. E acaba a segunda parte. Ergo medicus apponit digitum ad pedem quinti, et quintus, ei, pes dolet.